Graça e paz, queridos. Esse vídeo aqui é apenas um corte de uma conversa que gravamos na íntegra toda sexta-feira às 8 horas da noite, sempre com convidados especiais. Para você saber mais sobre o nosso podcast, inscreva-se no canal da nossa igreja e acesse o primeiro link na descrição. Fica no livro de Daniel, no capítulo de número 3. Quem quiser em casa nos acompanhar também. Eu tô na igreja, eu costumo falar, quem achou, diga amém. Mas quem não achou, deixa um joinha aí então, tá? É verdade, entra aí. Capítulo de número 3 no livro de Daniel. Apenas um versículo, irmãos. Versículo de número 1, que vai nos dizer assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Maravilha, irmãos. Eu quero ser bem objetivo nessa mensagem rapidamente com vocês. Quando a gente abre o livro de Daniel, a gente observa primeiramente a vida do quarto dos profetas maiores. Quando a gente observa a vida deste jovem, a gente observa já no capítulo de número 1 que Deus dara Jerusalém, Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Observamos então como muitos pregadores dizem que Nabucodonosor conquistou Jerusalém, mas não foi assim. Foi Deus que dara Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Observamos então agora que Nabucodonosor leva cativo para a Babilônia o rei Jeoaquim, com apenas 3 anos de reinado. Olha só, 3 anos de reinado, o rei Nabucodonosor já leva cativo o rei Jeoaquim para a Babilônia. Só que ele não fica contente com isso, porque eu creio que o prazer do inimigo é tirar jovens de dentro da igreja. Então agora a ordem que nasce a partir de Nabucodonosor, ele olha para as penas e diz: olha, agora você parte por toda Jerusalém e começa a procurar jovens com uma qualidade de vida melhor, com uma linhagem mais elevada, uma linhagem real, com uma fala mais elaborada, para a gente levar também cativos para a Babilônia. Observamos nessa introdução do texto então, que agora ele acata as ordens de Nabucodonosor e vai por toda Jerusalém e procura grandes jovens, e dentre esses jovens estava Daniel, Ananias, Misael e também Azarias. Observamos em um contexto geral, e eu já vou chegar lá, que agora esses jovens vão para a Babilônia. Só que quando eles vão para a Babilônia, a chama do Espírito Santo, eu creio que nasce no coração daqueles jovens. Por quê? Porque eles estão na Babilônia e Nabucodonosor agora diz: serão alguns meses, alguns anos de preparação. Porém, nesses anos de preparação, a gente vai deixar para vocês aqui uma iguaria, para vocês se alimentar bem, para vocês beber uma alta qualidade de vinho que a Babilônia oferece. Só que agora a gente pode entender num contexto geral que Daniel, ele decide não se corromper com a Babilônia. Por quê? Porque eu aprendo nesse texto que podem tirar Daniel de dentro de Jerusalém, mas Jerusalém não sai de dentro de Daniel. Podem tirar alguém de dentro da casa do Senhor, mas se ele é lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele não sai da presença de Deus, porque o templo vai ficar, a roupa vai ficar, mas a presença de Deus é eterna na vida do ser humano. Então observamos agora que Daniel, ele nasce a chama no seu coração de não se corromper. Observamos agora então que ele corre para o chefe dos eunucos e diz assim: olha, a gente não quer se corromper com a Babilônia, a gente não pode. Ele fala do jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, levando para o nosso contexto de agora. Ele fala do jeitinho maravilhoso. Ele já tinha uma grande intimidade com o chefe dos eunucos, só que o chefe dos eunucos agora teme a sua cabeça. Ele tem medo da morte. Ele diz: olha, conversa lá com o dispenseiro chamado Melzar, que ele vai te dar uma direção melhor. E Daniel corre para o dispenseiro e diz: olha, deixa a gente participar apenas com legumes, apenas com água, por 10 dias. Glória a Deus, apenas 10 dias a gente quer de prazo. E a Bíblia vai nos dizer que é concedido. E passam-se 10 dias e a aparência deles estava melhor do que qualquer outro jovem que estava dentro da Babilônia. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que a presença do Senhor na nossa vida, ela é suficiente. A gente não precisa correr lá na Babilônia, porque tudo que a gente deseja, Cristo oferece para a nossa vida. Ah, você quer uma prova disso? Eu te provo. Ele te oferece, o mundo pode te oferecer carro, o mundo pode te oferecer casa, o mundo pode te oferecer prazer,
prazeres momentâneos, mas Cristo chega e fala: tchau mundo, eu ofereço a vida eterna para aqueles que perseveram. Porque o mundo pode te comprar, ele tenta te comprar todos os dias. A palavra diz: renunciar a nós mesmos todos os dias, tomar a cruz e seguir a Cristo. Porque o mundo tem gente, irmãos, que dizem que o mundo não oferece coisa boa. Mas o mundo oferece tudo de melhor que a tua carne precisa, mas tudo de melhor que o teu espírito precisa, Cristo oferece para nossas vidas. Porque o mundo pode nos oferecer até momentos passageiros bons, mas Cristo chega quebrando o protocolo e Ele diz que oferece a vida eterna para nós. E a gente observa, para a gente chegar no texto, a gente pula o capítulo de número 2 para não ficar longo, é os sonhos de Nabucodonosor, e a gente pula agora para o 3, que vai nos dizer que agora Nabucodonosor, ele tinha até no capítulo 2 dito que o Deus de Daniel devia reinar sobre todo lugar. Só que agora no capítulo de número 3 ele levanta uma estátua de ouro, uma imagem com 60 côvados de comprimento, 6 de largura, e a gente observa que agora vai ter uma grande consagração para príncipes, governantes, tudo da linhagem mais real, adorarem aquela estátua. Observamos agora então que a ordem de Nabucodonosor era que para o som dos pífaros, das flautas, dos cântaros, todos se curvavam perante aquela estátua. Só que a gente observa agora, apóstolo, que da direita para a esquerda começa a se curvar 1000, começa a se curvar 10.000, começa a se curvar 15.000, começa a se curvar todo o reino. Só que quando chega perante a 3 jovens, eles continuam ainda de pé. Sabe por quê? Porque trocaram os nomes deles lá atrás. Só que eles colocaram aquela chama no seu coração, que podem trocar os seus nomes, podem trocar as suas vestes, podem trocar a sua linhagem, pode trocar até mesmo a sua literatura. Eles aprenderam por 3 anos na Babilônia, trocam tudo, mas a presença de Deus ninguém troca na vida do ser humano. Sabe por quê? Porque a roupa pode trocar, pode. O modo de você agir até pode trocar, mas aquela chama que tem no teu coração, ela não se apaga, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Não importa a situação que você esteja, o que você está passando, pode ser que a Babilônia do mundo fez um decreto sobre a tua vida, mas eu chego com uma palavra profética para te dizer que você não vive de decreto, você vive de promessa de Deus. O decreto pode ser contra o teu filho, o decreto pode ser contra o seu marido, o decreto pode ser contra a sua família, mas Deus chega falando: você não vive de decreto, deixa o mundo falar, você vive de promessa. Porque quem vive de promessa, o armário pode estar vazio, a gasolina pode estar lá embaixo, a economia subindo, mas a presença não se apaga. A presença não, porque o inimigo ele não tem raiva de como a gente está aqui bonitinho, vestido, vindo aqui na nossa querida live da nação e falando do amor de Deus. Ele não tem raiva disso, ele tem raiva é quando a gente vem pra live com a gasolina na reserva, o último pacote de feijão na nossa casa, mas quando você pisa aqui nesse lugar, você diz: Senhor, pode estar faltando tudo lá em casa, mas a presença ainda vive e reina no meu coração. E agora, pra gente finalizar essa pequena mensagem com você, Nabucodonosor manda chamar eles. Olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês se curvarem perante a Babilônia. Mais uma. Só que a chama no coração daqueles jovens era não se corromper com o mundo. O que o mundo oferecia para eles. Eles poderiam ter uma maior classe, poderiam crescer, ser uns governantes dentro da Babilônia, mas eles escolheram a presença de Deus na vida deles. E eles olham para Nabucodonosor e dizem, eu consigo até imaginar aquela cena naquele dia: olha, Nabucodonosor, a gente não vai se prostrar, e o nosso Deus, ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, a gente vai subir dando glória para ele, cantando naquele lindo coral. Sabe por quê? Porque quando tudo está difícil na nossa vida, Deus envia providência para a gente. Paulo e Silas lá na prisão, estava tudo difícil, mas Paulo olha para si e ele diz: vamos louvar, Silas, vamos. Eles começam: então minha alma canta-te, Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que de repente as cadeias são quebradas, as correntes caem e Deus desce brada naquele lugar. Sabe por que eu quero te dizer isso? Porque podem aumentar agora 7 vezes mais a fornalha, mas o quarto homem chegou nessa live para te dizer que podem aumentar o decreto, mas a presença é dele na tua vida.
Você não vive de decreto, você vive de promessa de Deus para a tua vida. Meu Deus, que é isso? Glória a Deus. É forte demais, gente. Maravilha, meus irmãos. É uma palavra abençoada, irmãos. Aleluia. Para os dias atuais eu trago ela. Porque bem. a gente pode aconselhar nos nossos jovens. Deus dá tudo, a vida eterna. Só que o inimigo ele traça um caminho para tentar tragar os jovens. Porque os mais caçados, eu creio que são os jovens. Por quê? Porque a gente é assembleano, você também. Eu sou. Você conhece tudo. Do coração raiz. E uma chama que arde no meu coração, apóstolo, é que lembra do movimento pentecostal que começa lá em Chicago? 2 jovens suecos colocam a chama no seu coração do pentecostalismo, de querer fazer a obra, de querer fazer para Deus. E de repente surge no pensamento deles uma visão do alto dos céus de uma cidade escrita chamada Pará, no Brasil. E quando eles desembarcam no Brasil, eles largam tudo. Eles tinham de tudo lá, nos Estados Unidos. Eles já estavam bem na igreja presbiteriana. Só que agora eles vêm para o Brasil e eles tentam agora então fazer aquilo que o Senhor está mandando, fazendo o evangelismo, fazendo missão. E quando eles chegam no Brasil, eles não desembarcam com o iPhone 11, não desembarcam com o tênis da Nike. Escuta, pega aí, jovem. Eles não desembarcam com um carrinho ali rebaixado. Não, eles desembarcam com uma mala cheia de Bíblia e de panfleto. E eles começam a enrolar, eu creio, aquele português, mas dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, batiza, transforma. Só que a história vai nos dizer que agora eles vão para um porão e eles não tinham onde ficar. Eles vão para um porão de uns amigos dele lá da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, agora no Brasil, alguns conhecidos. E eles ficam naquele porão. Só que eles são estilo pregador Alisson Antunes. Eles começam a pular, rodar, correr pela igreja. E só que agora a igreja presbiteriana dá uma camadinha, porque é um pouco mais calma. E eles dizem: nós não aceitamos o pentecostalismo aqui não. Vai procurar o rumo de vocês lá fora. E eles saem, o apóstolo. Só que quando eles saem, em 1911, nasce uma chama no coração deles escrita Assembleias de Deus do Brasil. E a missão daqueles jovens não era apenas pregar a placa de igreja, porque eu não prego placa de igreja. A missão deles era pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. A maior missão nossa na terra não é pregar a placa de igreja. Placa vai ficar, carro vai ficar, ambiente bonito vai ficar, mas o que vai subir é aquele que nasceu de novo. Aleluia. É aquele que levou a palavra dele e é aquele que tem uma vida eterna com Cristo. Meu Deus, é tremendo.